With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, galera do Relatos do Além. Meu nome é Ana, eu tenho 26 anos e moro aqui no Rio Grande do Sul. E vim contar alguns causos que eu colecionei ao longo desses anos. Eu acho que por ser de família de religião espírita, a gente acaba tendo uma certa mediunidade. Não só minha, mas o meu pai tem muita mediunidade, meu irmão também tem a mediunidade dele bem aflorada. E a gente passou por coisas muito difíceis nesses anos e inclusive foi por isso que a gente veio parar aqui no Rio Grande do Sul, na verdade. Meus pais, eles são daqui, mas a gente morava em Santa Catarina. Eu nasci lá. Mas a gente voltou para o Rio Grande do Sul quando meus pais perderam o emprego. Os dois perderam o emprego. Enfim, a gente veio para cá para se refazer e a família toda é daqui. Meu irmão queria fazer faculdade também, então ele estava num período de estudo. E quando a gente veio, a gente estava sem muita fonte de renda, né? A gente tava com pouca grana. E a gente acabou alugando uma casa, que ela era uma casa assim... Sabe quando tem 2 casas no mesmo pátio? Era isso, assim. E aí o dono da casa, ele morava na casa de trás, que era uma casa maior. Aí o pátio era mais ou menos dividido, porque ainda tinha um espaço que ficava para as 2 casas, né? E tinha a nossa casa, que era menor, na parte da frente. E essa casa, ela era bem pequena, assim... Era muito pequena mesmo. Mas ela era barata e era confortável. Não era uma casa, assim... ruim, sabe? Era uma casa boa, cuidada. Parecia que recém tinha sido pintada, reformada. Então a gente foi morar ali pra tentar se refazer. Nessa época eu tava no ensino fundamental. E eu tava entrando na adolescência, então eu tava tendo muitas questões, assim, de mudança de temperamento, de personalidade. Tava me descobrindo. E como a gente se mudou numa cidade onde eu nasci, tinha muitos amigos, quando eu vim pra cá, eu meio que fiquei deprimida, né? Fiquei muito triste, assim, de perder essas amizades e de estar longe. Mas, enfim, tava tentando me enturmar e tal. Não era fácil pra mim, nunca foi, mas eu acho que eu tava conseguindo. Só que quando a gente mudou pra essa casa, muitas coisas começaram a acontecer, assim, coisas estranhas, né?
devido a essa mudança de humor e de temperamento que eu tava tendo, eu comecei a ficar muito depressiva, assim, muito deprimida. E, inclusive, num quadro de depressão que evoluiu para um quadro de automutilação. Eu nem sei se eu posso estar falando sobre isso aqui, mas, enfim, é só para contextualizar, eu não vou entrar muito nisso. Mas, nesse meio tempo onde essas coisas aconteceram, logo de início eu já comecei a notar que nessa casa a gente nunca tava sozinho, sabe? Quando eu digo nunca tava sozinho, é assim porque sempre sentia que tinha alguém junto, sabe? Mesmo que tu estivesse sozinho em casa, sempre tinha aquela presença. E era uma presença um pouco pesada. Era uma energia muito pesada. E não era só eu que notava, o meu irmão também notava bastante isso. Os meus pais não notavam muito porque eles estavam trabalhando muito pra tentar tirar a gente daquela situação. Porém, eu ficava em casa o dia inteiro sozinha, então eu acabava sentindo mais. E durante esse tempo foram acontecendo coisas muito difíceis assim de explicar. Eu ia deitar à noite, assim, e eu sempre tive a mania de dormir virada pra parede. E a minha cama era de solteiro, assim, uma cama comum de solteiro, de mola. E eu sempre sentia que alguém sentava no colchão, como se fosse, assim, apoiada nas minhas costas. E botava a mão no meu ombro. Como se quisesse cuidar. Não sei se tá correto isso. Mas, na verdade, era uma presença muito pesada, muito negativa. Me causava muito medo e isso foi, parece que piorando aquela situação de depressão, ao ponto que eu cheguei de me machucar. E o meu irmão também sentia isso, principalmente à noite, né? Eu acho que à noite sempre era um horário que, ali à madrugada, que essas coisas aconteciam mais. E ele, uma vez, estava deitado, assim, pronto pra dormir, quase dormindo, aquela parte do sono ali que a gente tá quase dormindo, mas ainda tá meio acordado. Quando ele sentiu que alguém puxou o travesseiro dele de baixo, assim, da cabeça dele. Tipo, puxou de soco, assim, sabe? E teve uma noite que ele sentiu que alguém mexeu no rosto dele, assim. Umas coisas bem estranhas. E isso era recorrente, sabe? Não era uma vez que aconteceu, foram várias vezes que aconteceram. E uma outra coisa que acontecia que era muito bizarra é que todos os dias, quase, assim, eu e meu irmão, a gente ouvia uma musiquinha que parecia daquelas caixinhas de música antiga, ou até um carrinho de sorvete antigo. E a gente nunca sabia de onde que estava vindo essa música, porque não tinha carro de sorvete naquela rua ali, naquele lugar onde a gente morava, não tinha esse tipo de coisa. Até porque o carro de sorvete que passava era o Mike Bom e ele tocava uma música muito diferente. Enfim, a gente conseguiu se mudar depois. E acho que a maior prova de que a energia daquela casa estava pesando na nossa saúde mental foi que quando a gente conseguiu sair de lá, as coisas melhoraram muito. Eu melhorei muito. Eu já estava fazendo tratamento, mas depois que a gente saiu de lá, parece que saiu um peso, assim, das nossas costas. E um tempo depois que a gente foi embora daquela casa, os nossos pais contaram pra gente que quando eles alugaram, o dono contou pra eles que alguém tinha tirado a própria vida naquela casa. E eles tinham reformado e tal. Era um parente, né, dessa pessoa que alugava a casa. Então, pra mim, alguma coisa ficou assim explicada. Claro, não necessariamente, né, que por isso ter acontecido que teria essa energia pesada na casa, mas eu acho que como é um evento bastante trágico, uma coisa muito impactante, aquela energia ficou ali naquela casa. E foi bem, assim,
difícil de lidar com isso nesses anos que a gente morou ali. Acho que não foi muito, na verdade. Foi 1 ano e pouco que a gente ficou ali. E logo a gente conseguiu sair. E aí tem outras histórias que eu quero muito compartilhar, mas esse áudio já tá ficando enorme. E com certeza, em algum outro momento, eu vou vir trazer as experiências positivas que eu tive, porque eu acho que também é possível ter experiências positivas com o mundo espiritual. E logo, logo eu venho trazer aí uma dessas experiências. Beijo, muito obrigada. Você tem uma nova mensagem. Fala, Zoucas. Fala, pessoal. Meu nome é André, moro no interior de São Paulo e sou fã do programa. Já maratonei aí todos os 40 episódios até aqui, toda semana na ansiedade para um relato novo. Sou um grande entusiasta aí do mundo sobrenatural, né? E minha curiosidade vem muito por conta de experiências vividas, né? Que até hoje eu tento buscar aí uma compreensão para esses fenômenos, né? E a minha história começou quando, no finalzinho da década de 80, né? Hoje eu tenho 43 anos e isso foi vivido aí ao longo dessas 4 décadas aí de vida, né? A minha história com o sobrenatural começa quando meus pais decidem se mudar da capital de São Paulo, né, para o interior, devido a problemas aí de saúde, problemas respiratórios, né. Aí meu pai decidiu vir para o interior, para a cidade em que os pais deles moravam e, por coincidência, os familiares da minha mãe também. E meu pai conseguiu uma casa boa, uma casa grande, espaçosa para a família. E foi nessa casa que muitos dos relatos aconteceram, né? Essa casa tinha uma história e essa história era contada pela vizinhança, né? Pelos moradores ali da região. Era aquele bairro tradicional do interiorzão mesmo, que o pessoal se reunia para fazer churrasco na rua, todo mundo conhecia todo mundo, né? Na verdade, era uma grande família e eu tenho, apesar das experiências aí com o sobrenatural, eu tenho uma boa lembrança dessa casa e desse bairro. Essa casa, a história dela é a seguinte: ela era de uma mulher que era dona de um bar. Essa mulher era amante de um dono de supermercado, que foi quem construiu essa casa para ela. Mas ela tinha um namorado que frequentava o bar dela e, por ciúmes, não sei a história realmente, né? A gente sabe que eu ouvia falar. Ele assassinou o dono do supermercado que havia construído essa casa para ficar com a mulher, para ficar com a casa. Parece que foi algo em conluio deles, né? E, bom, essa mulher teve que vender a casa às pressas por conta de todo o rebuliço que deu. Vendeu por um preço até abaixo do mercado e meu pai nem sabia dessa história e comprou essa casa. E era comum, desde criança, eu ver vulto de um homem, assim, de baixa estatura, passando de um cômodo para o outro. Minha mãe também sempre teve muito essa questão da mediunidade, né? Mas ela meio que tentava deixar a gente blindado disso. Ela falava que era coisa da cabeça e tal, mas a gente via o ar de preocupação, né, dela quando a gente contava as coisas. Principalmente de madrugada acontecia muita coisa. Tinha episódios de bater na janela. Essa casa não era uma casa de terreno plano, né? Ela era uma casa com terreno inclinado. Então ela tinha o alicerce ali alto, né, para ficar alinhado com a frente. Então não tinha como ninguém bater nas janelas, precisaria alguém colocar uma escada e tudo mais. E não tinha como, né? E isso acontecia de noite. A gente tinha cachorros bravos, né, no quintal, então não tinha como. Era algo fora do comum mesmo. Acontecia de acender luzes, né? Num cômodo do nada acendia luz. E era aquele interruptorzinho, né, também. Não era uma falha. Bom, já aconteceu de eu acordar de madrugada e ir até o banheiro, porque eu sempre fui desde pequeno, acordo de madrugada para ir no banheiro. Em um determinado episódio, eu lembro que eu atravessei
uma outra pessoa. Uma outra pessoa não sei, parecia ser um espírito, alguma coisa, mas eu senti, eu passar. Eu era muito pequeno, eu lembro que eu fiquei com muito medo, desisti de tomar água, que eu tava indo beber água na cozinha, que era um pouco longe do meu quarto, voltei apagando todas as luzes e pum, pra cama. Isso foi só um, né? Mas o que começou mesmo, eu lembro que a partir de uma visão que o meu irmão teve, né, comigo. Tanto o meu irmão quanto o meu pai sempre foram muito céticos, assim, essa questão da espiritualidade. E nesse episódio, o meu irmão disse que viu uma moça que era muito bonita. Ela vestia uma roupa de dançarina de danças árabes, assim, né? Belly dance, eu acho. E essa moça, segundo ele, tinha 6 braços, 3 de cada lado. E ela dançava em volta da minha cama, fazendo movimentos, assim, em direção ao meu corpo, e eu dormindo. Eu não vi nada, mas meu irmão era muito cético e ele ficou, assim, num estado de pavor ou muito impressionado, que ele ficou 3 ou 4 noites sem dormir. Ele sempre foi aquele cara que deitava e apagava, né? Eu lembro que a gente dividia quarto, né? E a gente sempre resenhava antes de dormir, ficava batendo papo, né? A gente tinha muita amizade, tem até hoje, né? Hoje ele mora longe, mas a gente sempre tá se falando. E depois desse episódio, ele me contou, no outro dia, contou pra minha mãe. E depois desse episódio, parece que intensificaram as coisas, né? E teve uma vez, já se passado alguns anos, né? Que teve um evento, que foi o casamento de uma prima, qual era muito querida, né? A gente tinha muita amizade. E veio um primo que morava um pouco longe. E ele ficou com a gente de carona e ia dormir em casa. Aí fomos pra festa, casamento, tudo. Meu irmão não voltou pra casa, que ele ia pra uma outra festa. Ele era jovem, né? Na época não parava em casa. E ele foi pra essa outra festa e voltamos. Meu pai, meu irmão e eu e esse primo, né? E eu lembro que meus pais foram dormir. E eu e esse primo foi pra cama que o meu irmão dormia, né? E ia dividir o quarto comigo essa noite, né? Muito amigo meu também, vivia batendo papo. Eu lembro que depois era coisa de 2 horas da madrugada, a gente já tava batendo papo ali. E, de repente, uma luz acendeu no rosto dele. Essa luz não tinha uma fonte, como se viesse de uma lanterna. E nem um formato, assim, né? Era uma bola. Aliás, tinha um formato, mas não... Era só como se fosse a ponta da lanterna no rosto. Assim, sem fonte, sem de onde sair. E essa luz acendeu no rosto dele. Ele deu um grito, né? Com susto. E eu comecei a rir, porque a gente tinha essa coisa de brincar, tirar muito sarro um do outro. E falei pra ele, não, cara, fica tranquilo que essa luz aí é do... Porque na época, eu lembro que tinha um rapaz que olhava as ruas do bairro, ele passava de moto, com uma sirene, e se ele visse alguma coisa diferente, ele acendia a lanterna, tal, né, pra procurar. E eu falei, é isso, porque a porta da sala era uma porta de vidro, e o portão era aqueles portões abertos, né, de grade e tal. Falei, ele deve ter visto alguma coisa e colocou a lanterna, fica tranquilo, fica em paz, vou verificar. No que eu acendo a luz, eu vi que a porta do quarto estava fechada. Não tinha como passar nenhuma luz ali. Eu não lembrava dessa porta estar fechada. Aí eu deixei a graça que eu estava achando de lado e passei a ficar apreensivo. Falei, meu Deus, está fechado. Eu falei, vou apagar de novo. Aí apaguei a luz, voltei para a cama e novamente, foi coisa de segundos. Pum, acendeu a luz na cara dele e ele deu outro grito. Aí eu comecei a ficar com medo. No que eu fiquei com medo, acendeu uma segunda luz, do mesmo jeito, sem uma fonte, apenas o redondo da luz ali, pum, na minha cara também. Aí já gelou o corpo inteiro, fiquei com muito medo. Aí me cobri. E eu deixei uma frestinha e ficava vendo o que estava acontecendo. Ele ficou coberto também, todo coberto, cobriu o rosto, tudo. Eu via que essa luz ficava passeando pelo corpo dele. E a outra pelo quarto. Aí eu tomei coragem, falei, vou acender a luz e vamos sair do cômodo. Fui lá, acendi a luz, nós dois saímos do cômodo, em silêncio, fomos para a sala. No que tava nós dois na sala, a gente avistou essa luz procurando pela cozinha, que era uma casa que dava para ver todos os cômodos assim, né? Essa luz estava
acendeu na cozinha e começou a procurar. Isso meu primo falou, olha lá. No que ele falou, olha lá, a luz voltou no mesmo minuto, assim, foi numa velocidade incrível, pum, no rosto dele. Aí ele deu outro grito. E eu achei estranho que meus pais não acordaram, deviam estar muito cansados, né, da festa. Meu pai sempre trabalhou à noite. E a gente ficou com medo e resolveu ir pro quarto de novo. Falei, vamos pro quarto, a gente se cobre, vamos esperar lá, tal. E fomos pro quarto, novamente as luzes encontraram a gente no quarto, ficaram passeando pelo quarto inteiro, procurando, assim, sabe? Parecia que ela não sabia onde a gente estava, mas quando a gente falava, ela, pum, acendia na cara da gente. E isso foi a madrugada toda e só parou quando foi amanhecendo. Foi amanhecendo e não tinha como o foco de luz aparecer. E depois disso a gente contou pros meus pais, ainda minha mãe falou, nossa, por que você não acordou a gente pra gente ver o que estava acontecendo e tal? E a gente nunca, sempre, até hoje ele mora em Portugal e a gente conversa sobre isso. Sempre que a gente se fala, putz, aquele episódio, não tem explicação. E naquela casa acontecia muito de ouvir vozes chamando a gente, a ver não tinha ninguém, batida, vulto, passar. Mas esse evento foi diferente de tudo, né? E passou-se o tempo, meu pai desencarnou, né? Minha mãe ficou sozinha e a gente resolveu vender aquela casa, construir num terreno de chácara que a gente tinha. E minha mãe morou nessa chácara até desencarnar também. E quando a gente mudou, os eventos cessaram, né? A questão desses eventos paranormais. Eu sei que o casal que comprou essa casa tinha muito algo que eu esqueci de mencionar. Tinha uma energia de briga muito grande, né? Meus pais viviam brigando desde que a gente mudou nessa casa. As brigas, assim, homéricas, né? E eu sei que esse casal que comprou ficou 6 meses casado e se separaram. Não sei se tem a ver com a energia da casa. E era um casal com filhos, tal, um casal evangélico, né? Parecia ser uma família bem estruturada. Mas teve muitas outras coisas que aconteceram nessa casa que em uma outra oportunidade eu posso contar também. Obrigado, abração para todos, espero ter contribuído aí. Grande abraço. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia. Às vezes você precisa entrar no grupo, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp. Mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode passar aí o esquema, tá? De como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho.
E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz. Pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir e poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.